Então, conforme prometido, a gente vai para essa introdução ao Evangelho de Mateus, para a gente já começar o ano já lendo o capítulo 1 e já por dentro. A gente já viu então o período interbíblico bem por cima mesmo, só para ter uma noção básica do que aconteceu, da onde que surgiu a língua grega, a língua grega e os fariseus, por exemplo, enfim, coisa bem básica. A gente vai para o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o Messias esperado desde muito tempo, o Rei de Israel que cumpre as promessas do Antigo Testamento e age de modo inteiramente contrário às expectativas de seus contemporâneos, deixando claro que judeus e gentios têm lugar no reino de Deus, reino que Deus está formando. Então, o Evangelho de Mateus ele é o evangelho mais judaico, muito por conta do local que ele foi escrito e do contexto que ele estava, né, de novos convertidos, judeus que se tornaram cristãos. Então, ele é o evangelho mais judaico, é aquele que apresenta Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, o esboço aí do Evangelho de Mateus, a gente pode dividir ele em 5, né? Que é o prólogo, que é o nascimento de Jesus, a introdução, a preparação para o ministério de Jesus, o Messias confronta Israel, confronta as práticas judaicas, as reações ao Messias e o Messias realiza a salvação. Então, esse é o esboço aí do Evangelho de Mateus. A autoria, então, a gente tem como o autor desse evangelho Mateus, que era o nome dele que aparece ali no evangelho. O próprio evangelho de Mateus era Levi, que era um cobrador de impostos, com o qual Jesus fez amizade e a quem chamou a uma vida de obediência. Mateus ele foi um dos 12 apóstolos. Então, dos 4 evangelhos, apenas 2 são apóstolos e Mateus foi um deles. A data e o local que foi escrito. Então, Mateus pode ter sido escrito entre os anos de 65 e 80 depois de Cristo. Algumas pessoas falam que foi depois e outras falam que foi antes, principalmente porque no ano 70 depois de Cristo teve a demolição do Templo de Jerusalém. E como esse evangelho não marca nada, não fala nada desse acontecimento tão drástico, né? Muitas pessoas falam que foi antes. Eu, principalmente, pelo menos entendo que foi antes também, por essa não menção ao Templo de Jerusalém. E ele provavelmente foi escrito em alguma comunidade de cristãos judeus próxima a Jerusalém. Então ele estava no contexto ali de Jerusalém, estava no contexto das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então qual que é o significado e a mensagem que Mateus apresenta? Então, Mateus argumenta que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, do Antigo Israel, né? Jesus é o Messias ungido. Então, Messias significa ungido, né? E o apresenta como mestre que enfatiza o reino dos céus. Apresenta um forte apelo ao discipulado e mostra Jesus sendo incisivo contra as lideranças religiosas. Então, essas são as principais mensagens. Jesus como sendo aquele que cumpre as profecias dos profetas, é aquele que vem como um ungido de Deus, como Messias para salvar o povo, não só os judeus, mas também todo mundo, né? Os gentios também. E ele se apresenta contra as lideranças religiosas, principalmente as suas práticas hipócritas. E as principais mensagens então, que aparecem ali no Evangelho de Mateus, o reino dos céus aparece 33 vezes e é uma das principais mensagens. Então, toda vez ele vai falando reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. A questão do discipulado e missões também, todo mundo já conhece aí, principalmente o Nivaldão falando sobre o capítulo 28 de Mateus. Essa questão do cumprimento do Antigo Testamento, várias mensagens em aramaico ou hebraico, né, que são traduzidas ali, e inclusão de gentios. Essas são as principais mensagens. Então acho que é isso. Espero que vocês todos consigam ouvir esses vídeos e a gente possa seguir junto durante esse ano não só no Evangelho de Mateus, mas em todo o Novo Testamento. Deus abençoe vocês.